É isso mesmo. E a gente sabe, todos aqui, nós sabemos, quem conhece a Daiane, conhece o trabalho dela, sabe que é uma artista da cena, né? Nós somos artistas da cena, a gente, né, trabalha com teatro e era isso até a pandemia. Chegou a pandemia, vamos fazer virtual, vamos utilizar câmeras. E aí, Daiane, pergunta que não quer calar, é teatro? Ah, sei lá. Essa não estava no script, mas eu vou colocar. Eu lembro que no início da pandemia... Foi complexo, assim, que na verdade a gente meio que deu uma pequena sorte, assim, porque eu estava dentro de um projeto, a gente estava fazendo apresentações e tínhamos que cumprir essas apresentações num prazo ali, a gente agendou essas apresentações, assim, apresentamos até na primeira quinzena de março. E aí, quando encerramos a última apresentação, dali 3 dias veio o encerramento das atividades ali, do tipo, vamos fechar tudo, porque Covid chegou no Brasil e tudo mais. Então, assim, foi meio desesperador, mas ao mesmo tempo a gente ficou, poxa, né? E terminamos de apresentar e conseguimos apresentar e veio... o isolamento. Muito, assim, foi muito pontual, então foi marcante e inesquecível. Porque nós tínhamos acabado de estrear Contestados. Fizemos 6 apresentações e veio a pandemia quando nós estávamos preparando nossas malas para fazer o Rede Sesc. Já veio um colapso bem forte assim, para a gente e o pessoal não vai ver nosso trabalho. Sem ter ainda essa dimensão do que era aquele isolamento. Não vai passar daqui a 2 meses, 3 meses. Foi bem complicado, né? Eu tava ali em 2019, eu tava num embalo, assim, sabe, com o meu trabalho, né? Eu fiz vários festivais internacionais em 2019, então eu pensei, nossa, 2020 vai ser assim, no embalo, né? Sensacional. Uhum. E aí a gente tinha um monte de apresentação, né? Marcada já, né? Sim. E aí chegou o isolamento, né? Social. Aí a gente, ai meu Deus, e agora? Aí todos os nossos trabalhos foram adiados, né? Isso foi lá para março, os nossos trabalhos foram adiados para julho, agosto, né? Porque a gente pensou que queria acabar logo. Então foi duro, porque estavam com um espetáculo novo, 2 espetáculos para ensaiar, para apresentar também, para montar. Um da Mônica, um solo da Mônica e um solo meu. Mas não tínhamos como nos encontrar com os diretores. A gente não dominava a tecnologia da live. Então foi duro, assim, de ter que parar. Parou. Quando começou a questão do isolamento, eu morava em São Paulo, morava sozinha. Uhum. E aí o meu pai falou assim, não, você não vai ficar sozinha aí em São Paulo, porque a gente não sabe, né, o que vai acontecer, vai que você fica doente, então vem pra Rio Claro e você fica aqui esses 15 dias, né, de isolamento, você fica aqui. Eu falei, tá bom. Peguei, né, as minhas coisinhas, as coisinhas são os meus gatos, os meus 2 gatos. Fui pra casa da minha mãe, em Rio Claro. Uhum. E aí, na verdade, nem fui pra casa da minha mãe, porque nem tinha lugar onde eu ficar, fui pra casa do meu ex-namorado. Muito legal. Aí tá, fiquei lá. Aí, é isso, né? Eu falei, bom, vou esperar então 15 dias de férias aqui no interior. Eu estava em Santa Catarina no momento, eu iria voltar para Minas Gerais, só que ao mesmo tempo, né, que aconteceu isso de eu ir voltar para minha casa e tudo mais, já não, as linhas de ônibus já tinham sido bloqueadas, já tinham sido canceladas, não tinha meio que como voltar para casa assim, e era uma distância grande, né, de Santa Catarina até Minas Gerais, e o único jeito de voltar era de ônibus, então
acabei ficando com a galera do grupo. E aí fiquei lá esse período, esse tempo assim, sem fazer nada, descansando de boas e tal. E aí o negócio começou a apertar, né? Começou a piorar muito e começou a não voltar nada. E aí a gente falou, e agora? Aí os trabalhos que foram adiados começaram a ser cancelados, porque a gente não sabia quando que ia voltar. Uhum. E aí a gente ficou nessa situação, assim, sem saber o que ia fazer, o que ia ser. Uhum. E eu pagando aluguel em São Paulo, então aí também chegou um momento que eu falei, bom, eu vou entregar a casa em São Paulo, porque não sei quando que eu vou voltar. A gente ficou nessa, poxa, e aí? O que nós vamos fazer, né? Como que vai ser? A gente imaginou assim, bom, não tínhamos mais apresentação, a gente realmente estava parando a agenda, que era uma agenda que a gente iria, né, recalcular ela futuramente, mas não tinha nada certo, efetivo, tá, vamos marcar, né, não tinha nada muito certo ainda, a gente estava iniciando um planejamento ainda do restante do ano de 2020. Vamos aproveitar que a gente não está apresentando, já que todo esse planejamento a gente não sabe quando vai poder voltar, e vamos criar um trabalho novo. E assim a gente começou a fazer. Aquele primeiro momento foi isso, assim, a gente pensou que naquele momento a gente vai conseguir ter um tempo para trabalhar, para fazer o trabalho criativo. Embora não tenha acontecido exatamente dessa forma, né? A gente começou o trabalho e a gente começou a ver que aquelas perspectivas que a gente tinha de vai ficar parado aqui 2 meses, 3 meses, 4, não sei. Acho que foi isso que eu pensei muito assim nesse início, né? Foi que a gente aproveitaria um tempo para a criatividade, porém acabou acontecendo mais inverso do que isso, né? Foi até mais difícil trabalhar com a criatividade naquele período, naquele momento. Eu lembro que a gente, como, né, a gente parou o planejamento e a gente não tinha recurso nenhum, né, para fazer, eu, juntamente com a equipe da Avenida, a gente começou a pensar coisas assim, vamos produzir algo para quando tudo voltar ao normal, né, para quando a gente voltar a apresentar novamente, porque é o que a gente sabe fazer teatro, então, né, vamos desenvolver algum material, vamos fazer uma pesquisa e tudo mais, só que assim, não funcionou, né, não funcionou muito assim, a gente fez essa primeira ação ali, mas a gente também parou, porque não ia dar certo. A gente percebeu que a galera, né, que a gente estava com isso de estender, né, cada hora estava adiando mais, né, o retorno às atividades, as empresas ainda estavam fechadas, o comércio ainda estava fechado, então assim, a gente realmente seria o último a voltar. Então, depois a gente meio que achou meio sem sentido, assim, produzir algo para vai saber quando. Nesse período de 15 dias que eu tava ali sem fazer nada, eu já tinha, em dezembro de 2019, eu tinha começado a fazer a caixa da Berenice. Eu fiz a parte ali da caixa, de madeira, comecei a pensar nos bonecos, mas uma coisa assim, bem tranquila. Uhum. E aí quando eu fui pra Rio Claro, e aí nesses 15 dias, eu falei, bom, vou levar as minhas coisas desse lambe, porque daí eu vou ficar lá e eu vou fazendo devagarzinho. Sim. E aí, nesse período, março, abril, eu finalizei a caixa. A parte externa, a parte interna, o cenário, assim, não com a intenção de fazer a apresentação e de, né, eu fui adiantando, fui fazendo o que dava, assim, porque eu não gosto de ficar sem fazer nada. Então eu fiquei fazendo essas coisas. Querer fazer pensando ao que iria voltar, eu acho que esse foi o erro, assim, a gente começou a tentar manter aquele nosso planejamento que era, né, a gente tinha um planejamento que não era exatamente naquele período, naqueles meses, a gente ia fazer a montagem de um espetáculo novo, dali uns meses depois, né, então a gente, vamos adiantar isso daqui, então vamos começar a fazer. E eu acho que o erro foi querer
pensar, vamos fazer isso daqui lá para frente quando as coisas vão voltar. Eu não estava pensando naquele meu agora, na verdade. O agora vai passar. Era essa a minha perspectiva, aquele meu pensamento, né? Esse agora vai passar. Eu vou fazer algo para o meu futuro, porque o agora vai passar, o agora não vai ficar. Diziam que ia durar ali 1 mês, aí passou para 2 meses, passou para 3 meses, né? Cada hora assim eles delongavam mais o período de isolamento, e aí meio que a galera fazia um isolamento, mas ao mesmo tempo não fazia, então, né, todo mundo sabe, todo mundo viu que foi se estendendo devido a isso, né? Devido até ao não respeito, né? As indicações do Ministério da Saúde. Então, quando a gente percebeu, né? Quando eu percebi essa questão social assim, no nosso país, aí eu percebi que realmente a gente não ia voltar tão cedo. Ninguém está respeitando o isolamento, tá difícil, né? O pessoal tá meio assim, então nesse momento assim eu vi que a gente ia demorar muito tempo, e aí a gente teria que se reinventar para conseguir ter o nosso ganha-pão, né? Porque a cena teatral realmente eu vi ali que ia dar aquela pausada drástica, assim. Foi quase que batendo um desespero e uma vontade, uma ânsia de querer fazer alguma coisa, mas também não saber o que fazer. O desespero do financeiro, porque não sabia quando voltaria a receber financeiramente. E essa vontade de fazer algo, mas ao mesmo tempo estar naquele desespero, e tava difícil de trabalhar, né? Tava difícil, era um turbilhão de coisas, um turbilhão de pensamentos que era difícil. Um turbilhão de pensamento que era difícil pensar, mas era difícil focar em algo, né? Coisa, era difícil focar em algo. Nesse momento trava a criatividade, né? Sim, e a gente ficava vendo as coisas na televisão, e aquela angústia batia cada vez mais. Até teve um momento que não quero mais assistir televisão, não quero mais assistir isso, não quero assistir mais aquilo, porque aquilo ficava mais difícil de saber o que eu ia fazer. Então a gente ficou meio que nessa, não podemos fazer aquilo que a gente estava colocando em planejamento. O que a gente pode fazer então? E aí que nós travamos. Aí a gente deu uma boa travada, assim, porque, enfim, não sabíamos o que fazer, a gente não tinha traquejo nenhum com isso de câmeras, de celular, fazer live, nem nada. Então foi complexo, assim, sabe? Como lidar, né? O que fazer? Eu estava em atividade dentro do ateliê, estava atendendo, estava confeccionando produtos para as companhias, só que todas as companhias teve que parar nas suas atividades. Então nem dentro do ateliê eu conseguiria fazer algo, né? Enfim, produzir alguma coisa, produzir algum boneco e tudo mais, a não ser que fosse assim, particular. Né, fosse fazer para vender posteriormente. Então, totalmente paramos, assim, e deu um certo desespero ter que parar. E a gente não se arriscava a nada. Primeiro, porque se a gente se arriscasse e tivéssemos que gastar dinheiro, a gente não sabia se esse dinheiro ia retornar. Então, por esse lado, a gente já tinha um freio ali. Não sabemos quando vamos voltar. Eu, especialmente, eu estava esperançoso e torcendo porque voltasse. Porque senão eu ia trabalhar onde? Um cara já estou entrando na terceira idade. O que eu vou fazer? Quem emprega uma pessoa de terceira idade? Enfim, e eu torcendo, digo, não, ele vai voltar, eu tenho que fazer teatro. Eu não tenho outra saída. Eu me pus não tenho outra saída. Eu vou fazer teatro, quero fazer teatro. Não vou fazer outra coisa, não sei fazer outra coisa.
Ou seja, sei fazer, mas eu não queria fazer. Fiz greve. Fiz greve, né? Eu via muito o pessoal do teatro fazendo lives. Só que eu não queria fazer lives. Eu não via que aquilo me agregaria enquanto ser humano mesmo, enquanto artista. E eu digo quanto ser humano e quanto artista porque para mim as duas coisas caminham muito junto. Assim, para mim eu sou muito do ser humano do que a arte me faz ser, e a arte e o meu ser humano faz a minha arte ser. E eu gosto muito de ter o porquê. E eu não via o porquê eu fazer live em forma de teatro. E eu também não acreditava que aquelas lives eram exatamente teatro. Aí vai ter discussões que vão dizer que muita gente diz não, isso daqui é teatro, ainda está acontecendo, houve muito essa discussão, mas eu não acreditava que exatamente aquela forma, eu tenho meu espetáculo que é palco italiano e agora estou aqui apresentando na frente de uma câmera aqui numa live, que aquilo seria exatamente o teatro que eu acreditava. Então eu não tinha vontade de fazer live. E aí depois vieram os editais, né? Aí tudo mudou. E a gente mudou realmente de história, assim. Isso foi acho que em julho, né? Já tava assim, já tava... Poxa, e agora a minha reserva já tinha acabado de dinheiro e eu falei, agora eu preciso trabalhar, fazer alguma coisa, né? Aí aconteceu que a cidade de São Paulo começou a fazer algumas ações online. De apresentação de contação de história, de apresentação de espetáculos que dava para apresentar no formato online, essas coisas. E eu inscrevi o meu trabalho, o meu espetáculo de teatro de sombras, o E a Casa Caiu, só que tem algumas partes que era uma contação de história, então que eu interagia com as crianças, que eu conversava com as crianças e brincava com as crianças, eu falei, e agora, né? E aí eu fiz uma adaptação dessas cenas, eu fiz uma adaptação para uma brincadeira com a câmera. Né? Então eu fui com a câmera brincando e transformei essa parte que eu brincava com o público em uma brincadeira com a câmera, né? Para brincar com as crianças que estavam assistindo através do vídeo. Então eu brincava com as crianças interagiam comigo pelo chat, né? E eu ia brincando através da câmera. Então foi uma experiência muito bacana, assim, e deu super certo. Esse espetáculo ficou super legal nesse hibridismo aí, nessa coisa que eu sei lá o que era. E ficou muito legal. E aí eu também fiz uma adaptação de uma contação de história de teatro de sombras também, que eu ensinava as crianças a fazer os bichinhos na sombra, com a mão. Que também ficou super bacana, porque daí eu ensinava, mostrava como que era, aí as crianças iam me dizendo se estavam conseguindo fazer ou não, através do chat, e era uma interação muito legal. Esses editais de emergência que vieram, né, falando de editais, mas assim, foi aprovada uma lei de emergência à classe, né, cultural, e essa lei se chama Lei Aldir Blanc, né? E também tem, enfim, outros editais, né, outras leis que daí o estado, o município, né, tem também que recebe recurso, e aí esses recursos eles são distribuídos através desse concurso, né, que é pelo edital, mas são concursos públicos em que a gente participa e se for aprovado a gente recebe o dinheiro. A primeira coisa assim é que a gente teve a grande sorte de que quando a gente estreou Contestados, já gravamos câmera fechada e câmera aberta. Quem é câmera aberta está ali, quem é câmera fechada nós vamos a fazer. E isso foi ótimo porque fez com que a gente tivesse um bom produto, que não sabíamos que ia ser um bom produto, para essa coisa que ia se avicinhava, que a gente não sabia o que era. Ou seja, estávamos entrando numa tempestade e a gente descobriu que tínhamos um bom barco para navegar nessa escuridão. Quando chegaram os editais, aí sim a gente conseguiu desenvolver trabalhos remunerados, né? Mesmo que fosse com recurso emergencial ali, a gente existiu nessa possibilidade que a competição em si não era muito grande, né? A gente mandar um projeto e tal, os recursos entravam
meio que facilmente, justamente para nos resgatar, né? Para a gente conseguir se articular minimamente durante esse período. Quando começou essa coisa da pandemia, a gente começou com esses encontros através do Zoom, essas coisas assim, eu já tinha, muita gente já me pedia oficina de construção de boneco. Quando várias gente me escrevia, você dá oficina de construção de boneco, você dá oficina de construção de boneco. Aí era a galera assim, de Salvador, né, galera de longe, sabe, que me perguntava e que queria. E eu oferecia, sim, oficina de construção de bonecos, mas era em São Paulo. Sim. São Paulo, máximo Rio de Janeiro, sabe? Era esse eixo, não saía dali. E aí eu já vinha pensando, nossa, podia fazer um curso online, isso antes da pandemia, isso lá em 2018, 2019, né? Sim. Já e vinha essa ideia. E aí lá para julho eu recebi um e-mail do Lucas, que é o meu parceiro até hoje, nesse formato de cursos online. Ele me mandou um e-mail falando, olha, eu faço lançamento de cursos online e tal, né, e vamos pensar em alguma coisa. E eu falei, nossa, quero muito, vamos conversar. Aí a gente marcou uma reunião, conversou, ele me explicou como é que era o processo, eu comecei a pensar, né. E ali naquele momento eu pensei, eu vou ensinar boneco para a pessoa fazer como? Porque a pessoa não pode sair para ir numa loja comprar material, a pessoa não pode juntar uma galera para fazer um boneco grande, né? E aí surgiu a ideia de fazer o curso em miniatura, né? Que era um boneco que a pessoa pode fazer sozinha, dentro de casa, com materiais que ela compra pela internet, super acessível, né? Que é feito com biscuit, com arame. Isso aí você encontra naquela época estavam todas as lojas fechadas e só material de construção tinha a autorização para ficar aberto, né? Sim. E no material de construção tem o arame, tem tudo o material que a pessoa precisa. Então eu pensei, bom, é isso, eu vou por esse caminho. Vou ensinar a fazer boneco em miniatura, pequenininho. Só que assim, como é uma lei emergencial, eles colocaram apenas ali, alguns municípios, tá? Não foram todos, mas assim, a maioria dos municípios colocaram o tempo ali de até 5 meses, 4 meses para a gente executar, 3 meses, exatamente, dependendo do município, para executar um projeto que, se pá, a gente demora quase um ano para fazer. E aí, no fim das contas, a gente não tinha esse tempo todo para fazer essa coisa super bacana, né? Então, a gente, para cumprir aquilo que a gente propunha, tinha que ser trampeira o tempo todo. E assim, a equipe em que eu estava inserida, a gente dedicou muito em ajudar outros grupos também, né? Então a gente não aprovou só projeto pra gente, a gente escreveu projeto para várias outras pessoas, para vários outros grupos que, sabe, patavinhas de concurso público, de edital, não sabe que documento que manda, não sabe o que escreve, nem nada. Então a gente foi para aquele momento assim de vamos ajudar essa galera, porque tava todo mundo sem grana, né? E aí, vamos ajudar. Teve também o espetáculo El Gran Circo de Luvas, que a Andrea, que faz o Festa Infante, pediu pra gente online, ou seja, é para o vídeo. Falou, mas como o vídeo? Sim, se você quer participar, nós vamos bancar esses custos, já tem contratado cinegrafista e isso também fez um bom produto. Porque esse que foi feito para a televisão, para a câmera, né, sofreu algumas modificações, continuava sendo teatro, não era cinema, certo? Isso a gente teve bem claro. E aí me deu vontade de apresentar a Berenice também online, porque eu terminei. Eu tive ajuda de muitas pessoas através do online que a gente estava fazendo, né? Eu pedi ajuda, conversas através do online para fazer a dramaturgia da Berenice, ensaiar a Berenice. E aí eu falei, bom, não vou, a gente não sabia quando que ia voltar ao presencial. Claro. Não tinha ideia, nessa época, era assim, realmente, eu tava ali com a ideia, não tinha previsão agora de 5, 6 anos ainda, nada dessas e piorando, coisas. E a galera piorando, né, então uma situação extremamente difícil, e eu comecei a ficar com o ciricutico de apresentar a Berenice, mostrar para as pessoas e ver se o que eu tinha estruturado funcionava. E eu também tinha uma coisa que, como assim, a câmera parada
assim, nessa, né, eu estou fazendo uma live assim, essa câmera parada, câmera estática, que nem vocês estão vendo agora, que ok, é uma entrevista, é diferente de uma obra, é diferente do teatro que você tem à vista, mas às vezes você tem um palco amplo que você pode olhar para cá, olhar para lá e olhar para cá. Eu não sentia que o teatro conseguiria fazer isso, por isso que eu não queria fazer lives, porque o audiovisual, o cinema, ele conta essa história de uma maneira muito melhor do que eu fazer teatro botando uma tela ali. Porque tem muitos artifícios, tem muitas coisas que tem corte, tem a qualidade do som também, inclusive, porque né, eu teria que fazer com o meu som aqui, ou teria que ter um equipamento. A gente pensando o que vamos fazer, como vai ser, né, porque enfim, teatro online era uma coisa que ainda não entrava na cachola, né? Eu não conseguia conceber algo que utilizasse desses recursos. E aí, nesse travamento de não consigo, não dá, meio que não concordo com isso, a gente acabou pensando nisso. Então, vamos deixar o teatro um pouquinho de lado, né? Um tiquinho durante esse tempo. E vamos mergulhar no audiovisual, né? Vamos fazer alguma coisa que seja de fato assim, um filme, que seja para ir para o YouTube, que seja para ir para um IGTV, qualquer coisa do tipo. Mas vamos fazer um audiovisual, uma coisa bem trabalhada, com detalhes, com tudo. E aí nasceu o Quarto de André. Veio a outra possibilidade de adaptar o espetáculo Um Príncipe chamado Super-Ri, que é presencial, que tem 60 pessoas dentro do cenário, do nosso cenário, para um audiovisual. Tivemos que cortar algumas cenas, modificar outras e criar novas cenas que dissessem aquilo que no presencial. Então foi positivo para o trabalho, para nosso trabalho. E nos antecipamos a que vendemos o espetáculo online. Foi impressionante. Eu falei, não vai dar ninguém, cara, não vai dar ninguém. Mas precisava ter dinheiro. E, por incrível que pareça, teve muitas pessoas que compraram ingressos. Gente que colaborava, o ingresso era 20, pagavam 100. E aí, essa volta para dentro nos deixou muito mais sensíveis. Apesar de que nós precisamos estar olho no olho. O presencial é fundamental para o teatro. Estava começando a ter editais, ter verba para nós artistas, e esses editais previam lives. E eu não queria fazer live, mas o edital estava lá e eu precisava de dinheiro, né? Eu precisava de dinheiro, só que eu não queria fazer live. Mas o edital estava lá para eu fazer live. E eu preciso do dinheiro. E eu não quero fazer live, mas eu preciso do dinheiro, eu não quero. E eu não querer já era o suficiente para eu não quero fazer isso. Já era o suficiente para eu não vou fazer, mas eu preciso do dinheiro. Então eu tenho que arranjar alguma forma de fazer. E aí que entra a criatividade. E eu ficava pensando, eu lembro que eu dormi umas 2, 3 noites depois daquele e eu assim, mas eu preciso daquele dinheiro, gente, eu preciso daquele dinheiro. E como é que eu vou fazer uma live sendo que eu não quero fazer a live? Foi então que eu pensei, vou fazer uma live. Eu pensei, eu vou apresentar pelo WhatsApp, vou ligar para as pessoas e vou fazer a apresentação. Peguei um pedestal, né, de um tripé, coloquei ali o meu celular na portinha ali da Berenice, e aí virava a câmera ficava para mim, ligava para a pessoa e falava, oi, tudo bem e tal, né, vamos lá. E aí falava, vou virar a câmera aqui, agora você vai ver a parte interna aqui da caixa. Eu virava, né, e ficava assim, a câmera fixa ali, não tinha ninguém mexendo, era fixa a câmera na portinha. E aí eu falava, então eu vou colocar aqui a música, e aí vai começar, e se por acaso alguém me ligar,
ou a internet falhar, ou qualquer coisa acontecer, quando eu voltar, você me avisa. Senão eu ficava apresentando pra ninguém. Né? Porque eu não sabia se estava funcionando ou não, se a pessoa estava vendo ou não. Como o edital estava aberto e eu tinha que fazer o formato de live, eu pensei, gente, eu faço teatro lambe-lambe. E teatro lambe-lambe, para quem não sabe, é um espetáculo que é apresentado para uma pessoa de cada vez. E se ele é apresentado para uma pessoa de cada vez, por que eu não faço uma live para uma pessoa de cada vez? Pensei, cara, é diferente. É diferente. É diferente porque eu não vou estar simplesmente com uma câmera apontada para mim para poder fazer essa live. Eu vou conversar com as pessoas como eu geralmente faço na praça. Eu vou ligar para a pessoa pelo WhatsApp. E assim surge a ideia do WhatsApp. Ali para mim, estar presente com o público estaria presente numa live? Sim, o público estaria presente numa live. Então isso configura o teatro do ator com o público. Mas eu, ator, eu não estaria sentindo o público presente naquele momento. Foi uma conversa de carro, uma conversa de viagem, que nasceu a ideia, porque a gente realmente estava com essa gana, assim, tipo, a gente precisa fazer alguma coisa. Os editais ainda não estavam funcionando, mas a gente estava, né, ainda meio que maquinando alguma coisa tá, vamos tentar destravar, o que vai ser? E aí vieram os editais, pá, batata. É o quarto de André que nós vamos fazer. É um audiovisual que, no caso, é uma animação, mas que não é nem stop motion, nem 2D, nem nada do tipo, assim. A gente pensou realmente um teatro, né? Recursos teatrais mesclado com esses recursos de cinema. Nosso primeiro trabalho da Companhia Mútua foi a história de Williams. É um espetáculo que eu escrevi e aí ficou o texto lá, datilografado, guardado. E saiu um projeto que se chamava Meu Primeiro Livro, lá em Itajaí. Eu não sou escritor, não estou agora me aventurando na dramaturgia de nossos espetáculos. E aí saiu a história de William. A ilustração do Marco Leal, que é o que ilustra a grande maioria dos nossos espetáculos. E aí saiu um livro, que era uma forma também de sobreviver. Se não houvesse sido essa pandemia, eu jamais ia escrever esse livro, jamais. Com as videochamadas, eu sentia que ali eu estaria presente com o público. Eu estaria conversando, dialogando com o público. Então, era diferente. Para mim, aquilo era diferente. Para mim, aquilo ali era fazer o teatro, porque eu dialogo com o público, eu tenho a resposta do público, eu tenho o meu texto, mas eu posso ter os improvisos a partir das respostas do público. Não que o teatro precisa ter improviso, mas eu posso estar interagindo. Mas depois dessas experiências, foi ali em 2021 que o negócio pegou mesmo, porque aí a gente viu que não ia voltar, e aí surgiu os PROAX Labs, né, lá do estado de São Paulo. E aí a gente fez projetos para o online, específicos para o online, porque daí não era projeto que a gente teve que adaptar, né? A gente fez tudo, assim, era a ficha técnica, o mais engraçado é a ficha técnica que tá lá. Thiago Barba, Luan Tunes. Aí Luan Tunes, Thiago Barba. Luan Tunes, Thiago Barba, Thiago Barba. Aí tem Rubens Franco, que ajudou a gente na manipulação. E assim, nossa, super empenhado também. E ele fez a dublagem também, né, de algumas partes ali. E o Antoine, né, que também estava ali na dublagem e arrasou. A caixa do Teatro Lambe-Lambe, você vai com o olho e você pode ver várias coisas, uma coisa lá atrás, uma coisa ali, a outra coisa. Você vai vendo perspectivas diferentes. E com a câmera, às vezes, com a câmera do celular, às vezes você colocava dentro da caixa e você não tinha uma perspectiva ampla. Então ali para mim, olha,
Isso já Possibilita uma brincadeira. possibilita uma brincadeira. Uma E nova experiência. Uma nova experiência. E daí vai dizer, mas viu, você falou que fazer a live não era teatro, era audiovisual. Então, sim, a gente tá falando, né, de audiovisual, que na verdade, mas eu ainda acho que isso sim é teatro. Por quê? Porque tá acontecendo daí uma mescla, né? É o audiovisual dentro do teatro. E a Mônica lança um príncipe chamado Super Rio, a história do espetáculo. É um livro extremamente visual também, porque o espetáculo Um Príncipe não tem palavra praticamente, então outros caminhos, porque você vai ensaiar e vai apresentar para quem? O porquê que tu vai ensaiar? Esse era o questionamento meu, inclusive. Para que eu vou ensaiar? Com essa câmera do celular dentro da caixa de teatro Lambi Lambi, a gente tem já, né, essa coisa que é do audiovisual, que chama o plano sequência do audiovisual. Então, com a câmera, às vezes você vai, um cantinho aqui, um personagem ali, e tem... Navega um pouco. E você navega, você tem essa interatividade que é diferenciada, né, de estar fazendo a live com uma câmera ligada. Eu via como um artifício a mais que me agradava mais do que simplesmente fazer a ação de estar de frente para uma câmera. E aí eu queria saber o que dava isso, né? E aí foi uma experiência sensacional, porque eu trabalhei com um programa que eu fazia máscaras que eu apagava, é uma coisa muito louca, assim, foi uma grande aventura. Eu trabalhava nesse programa e aí eu pegava fotografias e, por exemplo, fazia um pensamento. Então eu apagava aqui, que era onde eu ia projetar o vídeo que eu tinha gravado lá. Então eu filmava uma parte, aí eu editava esse vídeo, aí eu passava para esse programa, colocava o vídeo naquele lugar onde eu queria, depois eu projetava em cima de novo, e aí era vídeo aqui e teatro de sombras aqui. E aí eu ia brincando com isso até montar um espetáculo de teatro, que não sei se era teatro, não sei se era curta, eu não sei o que é até hoje, eu não sei o que é. Mas é um negócio lá que eu gostei de fazer, sabe? Porque foi uma aventura muito grande descobrir esse processo. Foi algo que, na verdade, foi um presente que esse período de isolamento trouxe, assim. Enfim, aquelas questões que a gente sempre tem, tipo, tem parte boa na pandemia. Bom, nesse momento nós fomos felizes, porque eu nunca pensaria em fazer um audiovisual nesse formato, desse tipo, não fosse essa questão que nós fomos colocados, que nós fomos obrigados a entrar, né? A Mônica tinha um solo, como eu estava falando, Borboletas, só que não podia estrear. Paulo Valardinha ia ser o diretor, não dava, aí teve que trocar a direção. O Paulo Valardinha basicamente fez a dramaturgia junto com a Mônica, e depois passou para a mão do William Sievert, que depois da pandemia ele conseguiu dirigir ao vivo. E eu estou para dirigir um Circo de Pulgas. Marcelo de Souza, ele ia ser o diretor, só que a gente não podia se encontrar. Ele tem os pais mais velhos, enfim, então não podíamos correr esse risco, nem nós oferecer risco para a família dele, nem ele oferecer para nossos isolamentos que estavam ali. A gente não se encontrava, só Laura e eu, e quando encontravam com Mônica, máscara, álcool gel e aquela coisa. Mas eu percebi que aquele trabalho podia ser uma nova fonte de renda para a gente que trabalhava com teatro naquele momento em que não poderia fazer o teatro de outra forma senão pela internet. Isso. Então eu percebi que isso é uma nova possibilidade para nós artistas poder fazer. E dar continuidade, né? Mesmo depois da pandemia, mesmo, né, voltando às apresentações presenciais, é algo que pode continuar a ser feito. Olha, vou te dizer que assim, A Menina que Saiu de Casa para Saber o que Era Medo foi muito legal, mas eu acho que eu não faria de novo.
Porque eu não sei se funcionou, entendeu? Funcionou para aquele momento, para aquilo lá, sabe, assim, aquele momento foi legal, fiz e tal. Mas não acho que é uma coisa que se sustenta, sabe? Que fica, porque é isso, né, eu não sei, não foi muito bem feito, entendeu? Porque foi um teste, né, foi uma experiência, então eu não voltaria para fazer de novo esse tipo de coisa, assim. Talvez eu faria essa mistura da projeção com a retroprojeção de Teatro Sombras, mas ao vivo, sabe? Ao vivo e num outro formato, numa outra experiência, numa outra vibe, numa outra coisa. Mas filmar, editar e fazer todo esse rolê aí, eu acho que não vale a pena, sabe? O resultado não é bacana o suficiente pro trabalho que dá. Eu nunca tive paciência para cinema, assim. Vamos falar, eu nunca tive paciência mesmo para cinema. Eu nunca me vi fazendo coisas para cinema. Eu até experimentei algo, né, muitos anos atrás, assim, lá em 2014. E assim, só que não foi nada com boneco, foi atoral, né? Eu atuei, e aí, enfim, teve questões assim, eu fiz o roteiro, fiz a atuação, só que depois que passou aquela experiência, meu Deus do céu, não quero mais, foi uma experiência assim, fiz, acabou, chegou, e nunca mais eu botaria o dedo em audiovisual novamente, sabe? Né? Apoiei como alguma coisa assim, mas realmente não era pra mim. Não era pra mim. E aí veio a pandemia, vamos à câmera. De resto, eu fiz muita coisa para uma adaptação para o momento, mas que no presencial funciona muito melhor, né? Que é a questão da Violeta, que a gente levou para o palco, que é a questão do meu novo espetáculo que vai estrear agora em novembro, que é a Memórias de Alice, que é um projeto que foi pensado para o presencial. A gente foi obrigada a fazer a apresentação online por conta de toda a situação, então houve uma adaptação, mas ele foi pensado desde o princípio para ser um espetáculo de teatro, né? Então, tanto Violeta é um espetáculo para teatro, a gente fez live, mas é um espetáculo para teatro, e o Memórias de Alice a gente fez online, mas é um espetáculo para teatro também, né? Ao vivo, presencial. E o Berenice também. Fiz a apresentação online, mas ele é para ser apresentado presencial. Esse ano que a gente começou a fazer projetos, tiveram acho que uns 3, 4 projetos que a gente teve que adiar porque alguém da equipe e tal tinha pegado Covid. Todos comentam meus lábios cerrados, mas é camuflagem da minha paixão. Sempre pareço a lua, mas nem por isso deixo de ser sol. Todos comentam meus lábios cerrados. Como pessoa é uma coisa que é uma coisa que todo mundo passou, né? Você tem que ficar dentro de casa, você não ter contato com as pessoas. Eu acho que isso tocou em mim como deve ter tocado em todo mundo, assim, inclusive até quando encontrava as pessoas e não poder se tocar, se abraçar, né? O soquinho, que até hoje, de vez em quando a gente vai no soquinho e poxa, nossa, não, eu quero voltar a sentir a mão, quero voltar a dar um abraço. A gente acabou acostumando nisso. Eu acho que como pessoa, e esse foi o pior da pandemia. Quando começamos a ver que a pessoa estava morrendo. Cara, é muito difícil porque se as pessoas ficam doentes, legal, porque talvez não comia bem, ou porque não se exercitava, ou porque era muito velho. Mas a gente percebeu que amigos meus assim, que tinham uma vida regrada, foram embora. E isso deu medo, assim. E isso levou uma proporções gigantescas, assim, porque eu pensava, próximos 10 anos nós vamos estar enclausurados. E aí
nós voltamos para dentro. Um recolhimento, certo? Me lembro que a gente pedia coisa do supermercado, eu abria o porta-mala, o cara vinha, trazia o porta-mala, deixava no porta-mala do carro, ficava meio-dia lá e álcool. Lavava o próprio álcool com álcool, lavava, sabe, para evitar. E, enfim, foi isso que eu tinha medo de que fosse por muito tempo. Eu fui desenvolvendo algumas crises de ansiedade, alguns lapsozinhos ali de depressão, mas depressão era o mínimo dos problemas que não dava nem tempo, né, de deprimir. Mas a ansiedade, né, esse estresse e essa ansiedade foi o que mais me atacou. E eu sou uma pessoa assim, eu vou internalizando muito, né? E aí chega alguns momentos que eu acabo começando a botar pra fora e começando a colocar pra fora de um jeito meio ríspido, né? Que vai guardando, vai engolindo o sapo, aí quando solta, perereca, rã, acraia, enfim, vai tudo, né? Então, essa situação assim que acontece. Eu sofri muito com essas crises de ansiedade. E assim, isso foi contribuindo também em questão familiar, né? Porque a gente recebia notícias assim dos meus parentes, dos meus amigos, né? Familiares assim mais achegados que pegava Covid, né? Eu tive um tio que faleceu de Covid, aí tive uma prima que foi hospitalizada, ficou, se eu não me engano, uns 2, 3 meses hospitalizada com Covid também, né, devido à Covid. E assim, ela demorou muito para recuperar. E assim, por mais que eu não estivesse lá junto, né, foi um negócio que assim, pra mim, aqui do lado de cá, mesmo na distância, foi me deixando agoniada, né. Então assim, mesmo a galera não sabendo, eu ficava com o coração muito apertado aqui. E todo esse panorama, né, gente, de tudo, assim, de todas as questões que a gente ficava sabendo através da notícia, ligava uma TV, era tragédias e mais tragédias, né, isso daí para todo mundo com certeza atingiu, acredito que não teve ninguém que saiu ileso com isso. Então, dentro disso, as minhas crises foram aumentando, sabe, e aí até que eu dei uma estabilizada, assim, né, dei uma controlada comigo mesma, tipo, demorou eu entender os processos e tal, então, enfim, ainda tô nessa fase de recuperação. Eu tinha medo de entrar em depressão, porque como eu tinha pensado de que não tinha outra saída a não ser o teatro, e o teatro, nenhum teatro nesse país e no mundo inteiro praticamente tinha acesso para o presencial, e eu estava apavorado, digo, eu não posso ficar, não posso me afundar nesse meu sonho. Eu quero manter isso como sonho. E aí o que acontece? Eu também precisava me manter bem. Eu fiz um circuito dentro de casa. 3 voltas no quintal, fazia um 8, automaticamente dava uma volta inteira, ele já mudava do percurso, esse 8 virava outra coisa. Não, era maravilhoso. Aí entrei numa coisa assim, poxa, um déjà vu, parece que já passei por aqui, óbvio, já tinha passado umas 10 vezes o déjà vu. Aí, não dá, eu não sou pra isso, não queria fazer isso, era muito ridículo eu andar caminhando num quintal, certo? E aí me disse que ia fazer pão, aí o bicho pegou, velho, porque saía do forno, já comia um pão, assim, o que era para 4 dias, 2 dias já comia. E aí isso pode te trazer umas neuras, certo? Eu não tenho nenhuma, não fiquei sem nenhuma, mas foi assim. Há um chavão ali que o comércio utiliza muito, que diz que na crise se cresce, certo?
Mas você tem que ver que tipo de crise. Não é uma crise financeira. Estavam passando uma crise financeira, mas era quase uma crise existencial. E como crescer quando você está em uma crise existencial? Como se cresce? Parece filosófico, tá? Mas não, você tem que limpar essas coisas. Dizer, não, vamos tirar todo o negativo do negativo. Vamos tentar pensar positivo. Eu tenho a sorte de ter minha companheira que ela tem um ensinamento budista, né? Então ela mais ou menos administra melhor esse pensamento. E eu fui atrás, né? Sair de tentar ver positivo no negativo e fazer crescer muito o que era positivo. E o positivo nesse momento para mim era ser artista. Não um artista que recebe palmas. Não é nada disso. É artista como função social. Como função social. De chegar numa comunidade do interior e ver olhos brilhantes porque nunca tinham visto uma coisa parecida. Essa para mim é a função social. E eu falava, quando que eu vou cumprir essa minha função social? Ainda bem que já terminou essa restrição, continuamos na pandemia, continuamos nos cuidando, eu acho que é fundamental isso, mas ainda podemos agora, pelo menos, estar aqui, nós, olho no olho. E a minha vida, assim, virou de ponta cabeça na pandemia, mudou completamente. Então, assim, a minha vida pessoal foi uma loucura, Tanto que, assim, eu sou uma pessoa muito agitada, né? Eu sou assim, eu não consigo ficar parada muito tempo, assim, né? E eu era muito workaholic, trabalhava muito. E isso mudou completamente na pandemia, porque eu trabalhei 2020, né? Fiz tudo isso, fiz o curso, fiz a Berenice, fiz várias coisas. Aí 2021 chegou, aí eu fiz a Violeta, aí eu fiz o Memórias de Alice, tudo junto misturado. Fazendo Memória de Alice, fazendo Violeta, fazendo a apresentação da Berenice, fazendo a apresentação do E a Casa Caiu online, vendendo ainda o Minimize, fazendo os lançamentos do Minimize, fazendo a menina que saiu de casa para saber o que era o medo, fazendo. Quando chegou em agosto de 2021, pra mim foi o fim, assim, eu falei, não dá mais. Eu entrei numa depressão, assim, profunda, sabe? Falei, eu preciso mudar. Não dá pra seguir assim, a vida não é só trabalho, não é só isso, não é só ficar fazendo as coisas. E aí isso mudou completamente, assim, a minha vida. Eu mudei de cidade, eu saí de São Paulo, voltei a morar em Rio Claro, na minha casa, eu tenho a casa da frente, a casa dos fundos é a casa da minha mãe. Eu voltei a ter estar muito próxima da minha família, das minhas primas, das minhas tias, do meu pai, da minha irmã, né? Então isso, assim, fez com que eu tenho outros valores hoje, sabe? Não é só trabalho. Eu trabalho, claro, mas eu vou trabalhar de tal horário, né? Eu vou fazer isso aqui para ganhar o meu dinheiro para pagar as minhas coisinhas e só, entendeu? Eu não vou ficar me matando, eu vou aproveitar a vida, eu vou ser feliz, eu vou sair, eu vou me divertir. Então a minha vida pessoal mudou completamente nesse sentido, sabe? E isso se reflete no meu trabalho, se reflete, né, nas redes sociais, em tudo. Então, assim... É isso, né? A gente passou por uma coisa assim, né? Eu fiz muita conversa nesse período de pandemia, online. E era essas conversas, né? O que você tá fazendo? Eu tava trabalhando, tava buscando, tava tentando, né? Só que isso chegou num momento que, assim, pra mim foi muito pesado tudo isso, toda essa novidade, toda essa tentativa de sobrevivência, sabe? Porque foi isso, a gente tava tentando sobreviver, né? Da forma que a gente conseguia. E por eu ser muito agitada, eu não conseguia. E outra coisa, se eu parasse, vou parar, não vou fazer nada. É aí que eu entrava mesmo em depressão, porque eu ia pensar em tudo que estava acontecendo e eu não sabia para onde a minha vida ia. Eu não sabia se eu ia continuar morando em São Paulo, se eu ia conseguir sobreviver em Rio Claro, como que ia ser, como que eu ia sobreviver, o que eu ia fazer, eu ia continuar fazendo teatro, né? E é claro, gente, eu fiz terapia durante todo esse período. Claro, óbvio, acompanhamento psicológico, todo período, né? Pra ver, pra entender. E foi, assim, maravilhoso na minha vida. Então, assim, eu, assim, agradeço a Deus imensamente, porque eu não tive nenhuma perda, né, de um familiar meu, ninguém que eu convivi, assim, graças a Deus, a gente não tive essa perda,
né, na minha vida, mas eu já tive, né, essas perdas de muitas pessoas na minha vida, né, em outras situações. Então, é isso, chegou nesse momento que eu falei, não dá mais para viver só de trabalho, só nesse ritmo frenético, né, a terapia me ajudou muito nisso. E aí eu parei, ali em agosto eu falei, chega, e fiquei até dezembro sem fazer nada, sem fazer nada mesmo, assim. Então, fiquei, claro, né, trabalhar, fazer uma oficininha ali, uma coisinha ali, um trabalhinho ali, uma apresentaçãozinha ali, uma coisa que a gente tem que sobreviver. Trabalho não é porque você tá triste que você vai deixar de trabalhar, né? Você tem que enfia a tristeza no bolso e vamos embora, né? Sim. Mas eu não corro mais, sabe? Eu não me desespero mais. Então, a minha mudança na minha vida pessoal, assim, foi total. A minha dificuldade como profissional foi deixar de fazer teatro, eu acho. Foi deixar de encontrar com as pessoas. Embora eu sou uma pessoa socialmente reclusa, eu sou uma pessoa, né, que às vezes eu prefiro mais casa, mas até eu preferindo casa, né, todo mundo precisa sim, do contato do ser humano. Claro. E a gente que trabalha com teatro, a gente quer muito o contato do ser humano, a gente quer o contato com o outro, a gente quer fazer a arte olhando nos olhos. Eu faço teatro porque eu gosto de olhar nos olhos, porque eu gosto de ver, de conversar com as pessoas nos olhos, né? A gente está tendo esse debate, essa conversa assim por uma live, mas eu adorava depois dos espetáculos fazer essa conversa depois dos espetáculos, sentar e conversar sobre o espetáculo. Era uma prática que a gente tinha bastante, né? Debater assim. Sim. E o tema, né? Sim. Em momento de estresse, como eu falei, eu sou uma pessoa que vai retendo muita coisa. E quando solta tudo de uma vez. Então, isso acabou total influenciando no trabalho, assim, sabe? Porque no meio dos processos a gente vai afastando pessoas, né? Ou as pessoas vão se afastando também por questões pessoais, por questões próprias, por incompatibilidades, mas assim, acredito que no meio dessas incompatibilidades a gente pode ser minimamente gentil, né? A gente deveria ser né, trabalhar isso, né, socialmente, a gentileza. Só que em momento de estresse, em momento de prazos, em entrega rápido, e não foi feito isso daqui ainda, e vamos fazer, vamos pegar, e aí cada um tem o seu ritmo. Então, né, não entender, né, eu, Luciana, não entender esses tantos ritmos e, né, essas realidades, acaba que influenciou totalmente, né, porque ambiente de trabalho a gente tem que prezar pela saúde, assim, pelo saudável. Vamos trabalhar juntos, vamos trabalhar saudavelmente. Só que, né, se tem uma energia meio despirocada ali, aí pronto, aí desanda tudo, né? Porque acaba influenciando os outros também. Então foi essa situação que eu acredito que foi o que mais, né, o que mais pegou, assim, que a gente acabou tendo esses momentos assim de tipo, vamos sentar, vamos reunir e tá osso, tá difícil, tá tenso, né? E aí? Quando aconteceu isso, eu falei, cara, eu tenho que resolver minha vida, eu tenho que ver o que eu vou fazer, onde que eu vou morar, o que eu vou fazer. E aí começou a várias pecinhas, né? Começou a aí eu fui. Então entrei nesse looping de resolver problemas, assim, e é claro, né, buscando não pensar no futuro, porque a gente não sabia o que ia acontecer no futuro. Então eu sempre trabalhei pro ano que vem. Sempre trabalhei pro ano que vem. E não dava. Não tinha como você trabalhar pro outro ano, você nem sabia o que ia acontecer. Não sabia se você tá vivo, né? Não sabia se as pessoas que eu amo iam estar vivas. Então, toda essa coisa, essa tensão, essa coisa, né? Eu falei, eu preciso criar. Eu entrei nesse looping pior, entendeu? Que eu já era assim. E aí eu falei, agora eu preciso, não vou...
não vou ver notícia, não vou ver nada, não vou ver TV, não vou ver nada, eu vou ficar aqui só criando minhas coisinhas, meu mundinho de fantasia, sabe? E aí eu entrei para criar esse monte de coisa, por isso que eu fiz um monte de espetáculo novo. Foram 5 obras, né? E aí quando chegou em agosto ali, eu falei, eu não sei se eu gosto disso que eu criei. Eu não sei se é isso que eu quero, não sei se isso tem a ver comigo, eu não sei se é isso que eu quero falar para as pessoas, sabe? Porque eu entrei nesse looping de meio que de uma loucura, assim, né? Tanto psicológico, quanto emocional, quanto de tudo. Virou uma confusão total. E eu só fui no fluxo, porque eu tinha que entregar, porque eu tinha que fazer, porque eu recebi o dinheiro, eu tinha que fazer, então, entreguei tudo, pronto, aí veio, né? É isso que você quer da sua vida? É isso que você está fazendo? É isso que é legal? É isso que esse espetáculo da Violeta tá falando que você quer falar? Você fez isso em 3 meses? Tá bom isso daí? Não tá, entendeu? E aí eu fiquei triste com os meus trabalhos, eu fiquei triste. O único que eu fiz assim, bem feitinho, que foi com calma, que foi com carinho, que foi com atenção, que foi o Berenice. O resto foi fazendo qualquer coisa de qualquer jeito, fazendo, tem que entregar, tem que fazer. E eu, como te digo, tinha que fazer teatro. Eu não sei tocar nenhum instrumento, não sei cantar, certo? O único instrumento de corda que eu já toquei na minha vida é sino de igreja e ainda dava errado. Então, pintar, nossa, não é aquilo que eu quero. Esculpir, certo? Então vou fazer teatrinho de bonequinho. O que eu mais aprendi foi o respeito. Para algumas pessoas, né, que estão bem perto de mim, bem do meu lado, talvez não perceba isso, mas assim, eu tenho aprendido bastante isso, assim, que por mais que seja complexo, por mais que seja difícil, por mais que a gente não se enxergue no momento, não enxergue o outro não nos enxergue também, enfim, essas questões, essas necessidades e esses convívios, mas eu aprendi muito isso, sabe, a respeitar os tempos, assim, porque cada um tem a sua forma de fazer, tem a sua forma de lidar com as coisas, tem a sua forma de agir. E isso influencia em tudo, né? Isso, a gente tem que lidar com isso, a gente tem que lidar com essas realidades, a gente tem que respeitar essas realidades, de onde que essas pessoas vieram, os seus históricos e como ela está no momento. E isso de respeitar, às vezes não é nem só o silêncio ou só, tudo bem, sabe, vamos continuar, vamos levando, vamos, né, arrastando isso e né, enfim, arrastando situações, enfim. Esse respeito, eu digo também em questão assim de respeitar, tipo, você precisa do seu tempo. Você precisa do seu momento, né? Você quer o seu momento, então eu respeito e, né? Existe isso de se aproximar e vamos lidar, vamos carregando, vamos lidando com isso, mas existe também o se afastar, sabe? Existe esse momento do tipo, vamos nos dar um tempo, vamos nos recuperar de qualquer coisa, de qualquer situação, enfim, qualquer porém que a gente esteja passando. E quanto isso de respeito é inclusive pessoal, né? Eu tenho lidado muito nisso, assim, comigo, assim, de me respeitar. Respeitar o meu tempo também, respeitar a minha situação também e reconhecer que tem certas coisas que eu consigo levar e tem certas coisas que não. Aqui eu vou largar isso daqui de lado, eu vou abandonar, ou enfim, não quero e me afastar, sabe? Então é bem isso, assim, desses momentos. E o isolamento trouxe isso, né?
convive assim, com quem que a gente vai ficar o mais próximo o dia inteiro, 24 horas por dia, porque não pode sair, né? Que não pode ir dar o rolê, que não pode ir espairecer, ir passear, sabe? Tá todo mundo dentro da mesma casa. Como é que é isso? Né? Primeiro de tudo, respeito. É o companheirismo que há entre os bonequeiros, entre os artistas, sabe? Essa generosidade. A generosidade foi fundamental para a gente, certo? Por exemplo, Guilherme Santiago. Não? Guilherme Santiago faz as músicas praticamente de todos os nossos espetáculos. E ele falava assim: quanto eu tenho que pagar para trabalhar com vocês? Ele falava. Porque a gente ganha esses editais, mas se a gente pegasse todo esse dinheiro do edital para pagar um profissional da luz, dramaturgia e não seria possível. Então você tem que andar negociando. Ah, tenho tanto. Às vezes nem a passagem aérea paga. E aí eu falei, mas eu estou em dívida. Eu estou em dívida. E agora, como pago essa dívida? Aí, fazendo a mesma coisa. Né? Aí se atravessou a tribo Pachorra, de lá de Biguaçu, que agora é Guitá, o nome dele. E eu ofereci meu trabalho para eles. Eu falei, olha, eu preciso fazer algo e só vocês que vão se lascar. Aí eu fiz a direção de cena de um espetáculo que ele já tinha, certo? E fiz um audiovisual com a mesma boneca para eles trabalhar. É uma honra, é um prazer trabalhar com eles, porque eu descobri essa coisa assim. Você tem muito para me dar e para me ensinar. Mas eu estou começando. Não, é exatamente isso. E eu também tenho alguma coisa para dar. Eu vou dar o melhor que tiver, é óbvio. Então isso foi uma questão muito legal, assim, de aprendizado nesse sentido, da solidariedade entre colegas, entre pessoas, enfim, né? entre todos, mas especialmente que pensam e que vivem mais ou menos parecido com o que você pensa e vive. Eu tenho sempre muito um pensamento de que eu faço arte porque eu tenho um vazio dentro de mim. Preciso preencher esse vazio dentro de mim de alguma forma. E naquele momento de dificuldade, aquele momento de pandemia, eu tinha aquele novo vazio. Que o maior aprendizado foi esse. A gente tem algumas urgências, dentro da gente que a gente precisa preencher. Então, acho que a pandemia me trouxe isso, assim, saber que aquele agora, aquele agora interno, aquele vazio, aquele algo que precisa ser preenchido, ele é mais importante do que um futuro, uma perspectiva, um planejamento, porque eu sempre fui uma pessoa que acreditei que a gente tem que planejar algo e a gente tem que seguir aquele planejamento. Porém, às vezes surgem coisas no meio desse planejamento que, se a gente simplesmente ignorar, o planejamento nenhum vai dar certo. Tem coisas que é o agora. Mas acho que o aprendizado para mim foi que a gente precisa nos ver.
Assim, né? A gente precisa nos entender como a gente está agora, como são esses nossos vazios que precisam ser preenchidos. E muitas vezes eu preencho com a arte, mas muitas vezes eu preencho com as outras pessoas. E cada um tem a sua maneira de preencher esses vazios, jogando futebol, correndo, ouvindo uma música. Pode parecer até um pouco insensível da minha parte, mas é a seguinte, a minha história, aconteceu um fato na minha vida, a minha irmã faleceu em 2008 num acidente de carro, e isso, eu tive que lidar com a morte naquele momento. E eu tive que lidar com a morte de uma pessoa que eu achei que não fosse morrer antes de mim, que é a minha irmã mais nova. Eu pensava assim, quando eu era criança, a gente vai crescer, os meu pai e a minha mãe vão morrer, mas a minha irmã vai ficar comigo para sempre. E ela foi a primeira a morrer. Poxa. Então a morte, ela é terrível, mas ela é real, ela é a única certeza que nós temos na vida. E isso é uma coisa assim, pode parecer insensível, mas a gente tem que aprender a lidar com isso. Desde cedo a gente tem que aprender a lidar com a verdade da vida. E tudo bem, a gente sofre, a gente é triste, a gente sente saudades, mas traz ensinamentos para a nossa vida, para a gente valorizar o nosso dia a dia, o nosso hoje, quem está aqui do nosso lado, que é importantíssimo na nossa vida. E a pandemia trouxe isso para as pessoas. De uma forma muito triste, uma forma muito ruim, mas a gente aprendeu a valorizar o nosso dia a dia, a valorizar as pessoas que a gente ama, a valorizar quem está junto com a gente, a valorizar a comida que a gente come, o teto que a gente tem, sabe? As coisas que a gente conquista, as nossas conquistas, nossos sorrisos, a se dar presente, a se valorizar, a se amar, né? Então a pandemia foi terrível, mas ela tem sim coisas importantes para a gente trazer para a nossa vida, né? Para a partir de agora. E essa é uma coisa que eu sempre trabalhei nas minhas peças, a morte, né? Então a morte está sempre presente, porque quando você fala de monstro, quando você fala de vampiro, quando você fala de bruxa, quando você fala de monstro, quando você fala de fantasma, você está falando da morte, você está falando que ela existe, né? E como que você vai apresentar isso para as pessoas, né? E o artista, essa é uma coisa muito legal, porque o artista pode apresentar uma coisa terrível de uma forma poética, de uma forma não tão terrível assim, para que a pessoa, né, comece a olhar para aquilo de uma outra forma, né? Então, a gente tem culturas aí no mundo que tratam a morte de uma forma muito mais tranquila do que a gente, né? E é importante a gente começar a tratar a morte de uma forma mais leve, né? De uma forma mais bacana, de uma forma mais, né? Então é muito doloroso, mas não precisa ser tão doloroso assim. Então a gente, né? E aí eu acho que a pandemia, eu aprendi, assim, eu já tinha isso comigo, eu já tinha por conta do falecimento da minha irmã, por conta do falecimento dos meus avós também, eu sempre tive isso, de valorizar as pessoas que estão à minha volta, mas eu trabalhava demais. Eu trabalhava muito e não dava tanto valor assim. Eu achava que eu dava valor, mas eu não dava tanto valor assim, sabe? Eu não estava presente, sabe? Da forma como hoje eu estou. Hoje, o meu maior assim, aprendizado, tudo isso foi o dia a dia. O dia a dia, o estar aqui hoje. Hoje você está aqui vivendo isso aqui. Aproveita o aqui. Conversar com as pessoas, estar presente junto com as pessoas, escutar as pessoas, sabe? Sentir os sabores, os cheiros, a sensação. Viva hoje, agora, que é o que importa. Todos comentam meus lábios cerrados, mas é camuflagem da minha paixão. Sempre pareço com a lua, mas nem por isso deixo de ser sol. Todos comentam meus lábios cerrados, mas é camuflagem da minha paixão. Sempre pareço com a lua, mas nem por isso deixo de ser sol. E geralmente de tanto ensolarado,
me transformo em um rabo de cão.